Boa noite a todos. Já está então o momento do início das nossas atividades e é com alegria que nós recebemos a todos, desejando que todos sintam-se bem, que sintam-se em paz e que possam receber verdadeiramente as energias que estão presentes nesse ambiente e que já foram colocados aqui, que o ambiente já foi preparado para nos receber com essas energias de luz, de paz e de amor. Nós passamos então agora a palavra por César, que vai falar para nós a respeito do passe à distância. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz nos corações de todos nós. Como o assunto hoje é sobre passe, trata dos fluidos, que os bons fluidos possam descer até nós. Os fluidos de qualidade vindo do alto, das esferas superiores. Nós vamos ver que durante a exposição, que os fluidos das esferas superiores são os verdadeiros fluidos curadores, que poderão nos ajudar, que poderão agir sobre nossos corpos no plural. Por que nossos corpos? Porque nós temos o corpo físico, temos o perispírito, temos o duplo etérico, temos o corpo mental e o espírito, nós mesmos. Então os fluidos agem sobre todos os corpos, inclusive também sobre o espírito, que não é material. A única parte do ser integral que não é material é o espírito. E a mente, né, que dá para se considerar também que não é material. Então, segundo a ciência, fluido é um termo genérico empregado para traduzir a característica das substâncias líquidas ou gasosas, ou de substância que corre ou se expande à maneira de um líquido ou gás, do dicionário Aurélio. Então, para a ciência, tudo que é líquido, eles definem como fluido. Mas, no momento em que houve a codificação da doutrina espírita, os espíritos já trouxeram essa denominação, dando a entender que seria algo mais sutil que o próprio gás, que é o próprio estado da matéria do gás. Para Gabriel Delano, os fluidos na concepção espírita são os estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás, como eu havia falado antes. Então nós vamos ver agora os estados da matéria. A água é um exemplo bem prático que ela pode, nos 3 primeiros estados da matéria, mudar a sua estrutura física. Ela pode ser sólido quando é gelo. E o estado sólido nós conhecemos. Aqui nós temos rodeado de matéria sólida. O estado líquido, e depois pode se transformar em estado gasoso. E existe o plasma, que seria o 4º estado da matéria, que foi descoberto pelo cientista William Crookes, que vamos ver mais adiante. E a ciência também descobriu recentemente o 5º estado, chamado de luz líquida. A luz líquida, ela tem um comportamento semelhante aos dos fluidos, mas como o nome diz, é luz líquida, muito sutil. William Crookes
estudou por cerca de 3 anos a materialização do espírito de Kate King. Ele viveu de 1832 a 1919. E o que é importante neste caso aqui? Para que serve a materialização do espírito? A medicina, ela pode utilizar o espírito, o médico, o espírito materializado, fazer cirurgias sem corte, sem dor, sem sangue, sem nada. O espírito, ele pode usar o ectoplasma, que é muito sutil, penetrar o corpo da pessoa e extrair o nódulo ou as células enfermas, sem que a pessoa sinta. Ou ele pode fazer o transporte desse nódulo. Como é que é feito o transporte de objeto? Como é que o livro dos médiuns nos ensina? Então, os espíritos aceleram as partículas do objeto e ele passa para uma dimensão paralela. Aí eles levam esse objeto aonde quiserem. Pode botar dentro do cofre, pode extrair do corpo de uma pessoa sem que ela sinta nada. E depois ele retorna à nossa dimensão com as mesmas características que ele possuía antes. Então é desta forma que os espíritos conseguem fazer o transporte. E eles podem extrair tudo que é enfermidade física do nosso corpo sem que nós sentimos nada. E como é feito o ectoplasma? O ectoplasma ele é feito de fluidos do médium de efeito físico, fluidos do meio ambiente e fluidos do espírito. Então mistura todos esses fluidos e cria o ectoplasma. E o espírito que vai interagir com o plano físico, ele se reveste desse ectoplasma para interagir com o plano físico. E ele pode tornar esse ectoplasma tão sutil que ele pode até atravessar parede. Assim como os raios de sol atravessam a vidraça, eles também podem fazer isso. Então, William Crookes, que estudou a materialização de espírito, ele acabou sendo expulso do círculo de cientistas da Inglaterra, devido a esses estudos que ele realizou. Mas, mais tarde, ele acabou ganhando o prêmio Nobel, pois conseguiu descobrir o 4º estado da matéria, que é o da radiação, que é muito utilizado em hospitais, aeroportos e tudo que é lugar aí. Também a condução de fluidos, ela é realizada através da prece. Através da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele porventura nos desviamos. Então é muito comum nós, espíritos imperfeitos, cometerem erros e precisamos muitas vezes do apoio dos espíritos superiores para podermos retomar o caminho reto. Através da prece podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. A prece, no caso, tem a função de nos propiciar forças para resistir ao mal. Então, os fluidos gerados pela prece, eles vão agir lá no nosso íntimo, nos dando força. Nossas forças interiores vão agir diretamente no espírito. Como ocorre a ação magnética da prece? A oração emite fluidos beneficiando quem ora e quem recebe a oração. Então, conforme a qualidade dos fluidos, está relacionado diretamente à elevação moral da pessoa.
Se ela possui uma moral elevada, ela consegue emitir fluidos de qualidades, que irá beneficiar a pessoa que vai receber, que está precisando. Então é muito importante que os médiuns sempre procurem, tratar, evoluir moralmente, se evangelizar e direcionar esforços nesta área. Conforme o livro Valério, um caso de obsessão, de Emmanuel Cristiano, 2 obsessores confabulavam como iremos atacar nossa vítima. Densificaram uma corrente mental com a vítima, porém logo houve um corte abrupto da corrente. Esses espíritos foram designados para atacar essa vítima que era encarnada, E os espíritos das trevas se incomodavam muito com ela, porque ela fazia um bom trabalho no bem aqui na terra, e eles não gostavam disso. O que houve? O outro respondeu: isto é o poder da prece. Ela acaba com as mais perversas emissões mentais, além de acender um foco de luz em torno daquele que ora. Então esses 2 espíritos que estavam no umbral e fazendo essa conexão a longa distância, que para os fluidos não existe empecilho da distância e nem de objetos físicos. Eles viram que esta emissão mental deles foi interrompida, porque a médium que trabalhava aqui na Terra se protegia através da prece e sem a intenção de fazer a cura. Jesus caminhava pela multidão e era tocado por várias pessoas. E ele não percebia, era muita gente. Aí, de repente, ele parou e perguntou para os apóstolos: quem me tocou? E os apóstolos responderam: muitas pessoas lhe tocaram, mestre. Daí ele disse: não, alguém me tocou em especial. Então, uma mulher que queria se curar de uma enfermidade que ela possuía há anos, ela acreditava que tocando nas vestes de Jesus, ela iria obter a cura. E foi isso que aconteceu. Ela tocou nas vestes de Jesus e saiu um jato de fluidos curadores que curaram ela na hora. Então, a aura de Jesus é tão impressionante que mesmo sem ele querer, ele acaba curando as pessoas. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados, em certos casos, e na medida de suas forças. Livro A Gênese, capítulo 15. Então, nós temos o potencial enorme adormecido dentro de nós. E o próprio Cristo, ele nos ensinou: tudo que eu faço, vocês poderão fazer e ainda mais. Então nós temos que procurar resgatar esse potencial e desenvolver essas virtudes que estão em estado latente. Uma cura que Jesus fez à distância está registrada no Evangelho de Mateus 8, 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. O que era um centurião? Centurião era uma autoridade romana, militar, que comandava uma centúria, 100 homens ou mais, provavelmente eram mais. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar.
Então o centurião, apesar de ser romano, de ser pagão, ele tinha uma grande fé em Jesus, conhecia Jesus e reconhecia que era um grande espírito que estava aqui encarnado na terra. Daí ele continuou falando: pois também eu sou o homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Então ele estava dizendo que ele era a autoridade e reconhecia a autoridade espiritual que Jesus tinha sobre as pessoas e sobre os espíritos, inclusive. Muita autoridade moral. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Como Jesus fez isso? Elevados, amor gera uma vibração elevada, carregada de fluidos. O passe, propriamente dito, que usa as mãos como condutor dos fluidos. O sopro também é outro condutor de fluidos. A água fluidificada, a água ela absorve muitos fluidos, o maior absorvedor de fluidos é a água. Jesus usava muito a água para realizar as curas. E a corrente magnética também, é um exemplo. Esse aí é o chamado passe misto, que é realizado aqui no Fé e Esperança. Os elementos básicos são o passista, que é o doador. Ele doa fluidos através da sua capacidade de magnetizador, mas no caso do passe misto, ele recebe também do espírito mentor, ou espírito que está trabalhando ali junto dele. Por isso que é misto, fluidos do espírito e fluidos do médium. O paciente, o receptor, que recebe, a transfusão, o item 3, que é a própria corrente fluídica, e a espiritualidade atuando no ambiente, no médium e também no paciente receptor. A sala de passe aqui, pessoal, ela fica repleta de fluidos curadores. Já foi visto por videntes da casa, de cor azulada. Fica muito azulado, além das paredes, fica mais azulado ainda, devido aos fluidos curadores. E a psicosfera também é o quinto elemento. A dinâmica ocorre pelo passe magnético. A vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Então, as pessoas que estão depressivas, elas não conseguem reagir sozinhas, elas precisam de ajuda. Assim como ocorre em casos graves de obsessão, a pessoa não consegue reagir sozinha. Se não tiver ajuda, ela não vai conseguir vencer aquele processo. Sem a fé e a vontade do passista e do paciente, o processo enfraquece. Então, os dois precisam estar munidos desta fé e de padrões vibracionais elevados. Cabe à pessoa que recebe o passe desejar receber ajuda espiritual. Então ela tem que estar receptiva à ajuda espiritual. Ela tem que se abrir, porque senão ela pode bloquear toda essa ajuda, toda essa corrente fluídica. Ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido.
é apenas forças da natureza, e nós estamos aprendendo a lidar com ela, a dominar ela. Assim como o ser humano aprendeu a domesticar a eletricidade estava livre no meio ambiente, nós também estamos aprendendo a dominar e a conduzir e a usar esses recursos naturais, que são os fluidos. Ação efetiva do passe renova a cota de fluidos vital, estabelece a saúde da pessoa, neutraliza a ação de fluidos negativos, que são os fluidos deletérios. Assim como os espíritos bons podem transmitir fluidos bons, os espíritos maus, eles conseguem transmitir fluidos deletérios. E para neutralizar esses fluidos, nós temos que procurar vibrar num padrão vibracional elevado e sair do alcance deles. Então, eles só terão acesso a nós se nós oferecermos sintonia. Renova a condição molecular, conforme está nos livros de André Luiz, né? As células sãs, células doentes, são renovadas por células sãs. Substituição de células contaminadas por sãs. Limpeza da ação deletéria causada por maus atos e pensamentos. A ação no mal cria esses fluidos que se concentram em nosso perispírito. E se a gente continuar acumulando esses fluidos com as nossas ações más e pensamentos maus, ele se transforma em uma enfermidade e vai eclodir no corpo físico. O corpo físico, então, ele serve como purificador do perispírito. Mas de que forma? Através de doença. Fortalecimento na fé. Este é o processo denominado de descenso energético. Então, nós vamos estudar os corpos que nós possuímos. Chico Xavier, ele falava que nós somos que nem uma cebola, possuímos camadas. O Atma, o espírito, né, o corpo mental, o perispírito, que quando nós desencarnarmos, vai ser o nosso corpo que nós usaremos no plano espiritual, é o perispírito. O nosso corpo físico, ele é moldado pelo perispírito. O duplo etérico, que é um corpo energético, e o corpo físico. O corpo físico e o duplo etérico, em cada encarnação nova, eles se desintegram e se renovam. O perispírito, ele se recicla. E o espírito e o corpo mental, esses são permanentes, não se destroem. Quando fala que nós somos imortais, está falando do espírito. O corpo multidimensional, o espírito, é o princípio inteligente. Nele está contido vícios e virtudes. Então ele carrega isso. Se com o uso do livre-arbítrio o espírito procurar alimentar as virtudes somente, ele poderá evoluir na chamada evolução da linha reta. É possível que isso acontecer? É possível. Muito difícil, mas é possível. O Emmanuel relata no livro O Consolador que Jesus Cristo conseguiu esta evolução em linha reta. Ele viveu em outros mundos e teve várias encarnações como nós. E lá ele conseguiu evoluir sem cometer erros por intenção própria. Ele somente cometia os erros por ignorância, porque ele foi um espírito também de ordem inferior, ignorante, mas não por intenção. Então ele foi um dos poucos bem-aventurados daquele mundo. Por isso que ele foi escolhido como governador do planeta Terra. Energia, fluido cósmico do corpo mental. O corpo mental seria o segundo corpo, né, que carrega a energia do fluido cósmico.
é o corpo permanente, assim como o espírito. O corpo espiritual, ou perispírito, é uma estrutura eletromagnética formada de elétrons e fótons, com característica vibratória diferenciadas. Abriga os centros de força, carrega a lei de causa e efeito, créditos e débitos. Então, tudo é centralizado no perispírito, tanto os créditos como os débitos. E nele fica centrado os centros principais de força. Depois nós temos inúmeros centros de força menores em todo o nosso corpo, que as pessoas chamam de chakras. Na verdade, essa palavra chakra vem do hinduísmo, não faz parte do vocabulário da doutrina espírita. Energias, fluidos, emanações perispiríticas. Temos também o duplo etérico, a parte mais densa do perispírito, contém os centros de força mais denso, absorve os fluidos do perispírito e converte em fluido vital. O duplo etérico ele tem outras funções também. Ele nos protege, né, de descargas espirituais muito intensas. Ele nos protege de descargas exteriores, né, do plano físico, e também das descargas espirituais. Então, nós já ouvimos falar as pessoas desmaiarem, né, por susto. Recebe uma notícia muito ruim e ela desmaia. O que é isso? É o perispírito que se deslocou do corpo físico e ela perdeu os sentidos. Isso aí é uma proteção natural que nós possuímos. Se ele permanecesse ali, ela ia sofrer todo o impacto daquela emoção e poderia causar danos irreversíveis a ela. Então ocorre esse desmaio e com o passar do tempo ele volta e a pessoa começa a se acalmar. E é o perispírito que toma essa atitude, que age. Energias, fluidos, ectoplasma, fluido magnético, fluido vital ou forças radiantes. É ele que produz, então, para o médium de efeitos físicos, o fluido que vai gerar o ectoplasma. E por fim, o corpo físico é o mata-borrão para o espírito, associado aos centros de força do corpo espiritual. Energias e fluidos é o sangue e a corrente sanguínea. Então ele é o elemento físico, né, do ser integral. Os fluidos absorvidos são transformados em fluido vital que circulam através do sistema nervoso, trabalho restaurativo nas células e do sistema nervoso. Então esse é o caminho que o fluido percorre. Movimentação fluídica. Aí ocorre a recepção, forças radiantes recebidas pelo coronário. Onde é que fica o chakra coronário, ou centro de força? O seu Antônio deve saber lá. Na cabeça, em cima da cabeça. Distribuição fluídica, assimilação dos fluidos através dos centros vitais. Então eles vão até os centros vitais e são distribuídos pelo corpo. Duplo etérico, absorção pelo duplo etérico nas forças radiantes. E por fim a restauração. Ocorre a conclusão da terapia fluídica, que é a restauração nas células do sistema nervoso. Então nós podemos ter uma ideia do que ocorre, de como ocorre este fenômeno, tanto do passe presencial, que se torna mais intenso. O passe presencial ele é mais forte do que o passe à distância. Então, porque o médium está canalizando diretamente os fluidos do espírito e se somando com o fluido dele.
Então é muito interessante a gente buscar esses recursos. E desta forma nós temos essa maneira natural de procurar nos tratar a nós mesmos, buscar esses recursos, como tem uma historinha, Jesus conversando com Pedro, chegaram numa casa espírita e havia uma fila enorme de pessoas. E o Pedro, uma historinha com ele, pessoal. O Pedro disse para Jesus: veja, Jesus, todos aqueles que não conseguiram promover a autocura, então nós podemos promover a autocura. Quando a gente não consegue, a gente tem que buscar recurso. E a autocura está nas palestras, nos grupos de estudo, nas orações, ler bons livros, aí nós vamos nos curando internamente. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós agradecemos ao César pela explanação desse tema que é muito interessante e que trouxe para nós conhecimento para que a gente possa utilizar esse recurso para nós mesmos e também para nossos familiares, e que está aí à nossa disposição, mas que a gente, na maioria das vezes, não faz uso desse recurso tão importante. Então, muito obrigada, César. Nós queremos também já deixar o convite para a próxima palestra, que vai ser no dia 28, com o tema O Impacto do Uso das Telas em Estudantes e Crianças, Desenvolvimento, Aprendizagem e Bem-Estar, que vai ser com a nossa colega Aline Madrid. Queremos também relembrar da questão dos livros que nós temos ali na promoção e que a gente pode fazer uso desse recurso, que é também, como o César falou, uma fonte de cura para nós, e para doação para pessoas amigas, para pessoas queridas, e nessas doações a gente vai também auxiliando a nossa casa a realizar essas mudanças tão importantes que estão sendo realizadas aqui. E também já deixamos o convite para as pessoas que ainda não conhecem a casa, a parte lá dos fundos, e que quiserem ver a realização das obras, o que foi realizado, aliás, porque já terminou, que sintam-se à vontade para vir até aqui, talvez na terça-feira seja melhor, terça de tarde, quinta-feira de tarde, serão muito bem-vindos para conhecer o nosso ambiente. Então nós passamos agora para a nossa oração final, nosso momento final, que é o nosso passe coletivo, é também um passe à distância, e também para o momento de fluidificação das águas. Vamos pedir então para que todos fechem os olhos, vamos nos posicionar de maneira confortável, facilitando a concentração e a receptividade das energias benéficas que descem dos laboratórios de Deus com o único fim de nos auxiliar. Respire profundamente, puxe o ar, segure um pouco em seus pulmões, solte o ar demoradamente. Inspire, expire, deixe que as energias de tranquilidade e paz penetrem em seus pulmões e a partir daí vão se espalhando como uma onda que vai limpando e aquecendo todo o seu corpo, todos os seus órgãos, seus sistemas e a cada célula individualmente, promovendo o seu funcionamento perfeito. Sua alma vai entrando em harmonia total com o seu corpo e desfruta de uma maravilhosa paz. Vamos nos transportar para o local onde Jesus, quando esteve entre nós, realizou muitas curas. A singela vila de pescadores, com casas rústicas e pessoas simples.
Por onde passava, Jesus intensificava os raios dourados do sol, que iluminavam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casas brancas, com trepadeiras multicoloridas, pássaros cantantes enchem a paisagem de otimismo. E a notícia das curas atrai uma multidão de necessitados. Jesus surge sereno, tranquilo e belo. Sua túnica clara desce até os seus pés e balança com a brisa suave. Seu olhar é penetrante, mas também sereno e bondoso. Do amanhecer ao pôr do sol, pessoas atingidas dos mais diversos adoecimentos e dificuldades vinham até ele, e impondo suas mãos sobre cada um, eram curados. Assim conta o evangelista Lucas. Jesus está neste momento entre nós. Olhe para ele com os olhos da sua alma. Jesus se aproxima de você e impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vinda do seu amor a te banhar. A água límpida desliza suavemente sobre a sua cabeça, desce pelos ombros, tórax, pernas e pés, banhando a sua matéria, perispírito e espírito, trazendo paz, serenidade e equilíbrio, limpando todas as impurezas e te pacificam. Deixe que a alegria e a gratidão inundem o teu coração. Respire. Mentalize agora Jesus como um sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e te protege, oferecendo tudo de que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Perceba as correntes de energias percorrendo todo o teu corpo. Sinta-se fortalecido, revigorado e em paz. Mestre Jesus, estende suas generosas mãos sobre nós e nos transforma. Transforma também essas águas em remédio para os nossos dissabores físicos e espirituais. Guarda-nos sob a sua proteção. Estende as vibrações de amor em benefício de nossos lares, Senhor. Que em nossas vidas possa reinar o amor, a harmonia, a saúde e a tua paz. Nós te rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então agora os irmãos que ainda quiserem participar do passe com o trabalhador passista, podem aguardar em silêncio e ainda em oração, que logo serão atendidos. Nós agradecemos a todos e desejamos uma boa noite.